Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom nós estarmos em família, não é verdade? Muito bom nós estarmos como corpo de Cristo, como igreja reunida. Muito bom sentir a presença de Deus na nossa relação, na nossa comunhão. Por isso nós valorizamos esse tempo, por isso nós olhamos para esse tempo como um momento muito especial, um momento em que nós entendemos aquilo que Paulo diz para nós não deixarmos de congregar, porque é um tempo não só de nós ouvirmos a palavra de Deus, cantarmos louvores a Deus, mas também para nós desfrutarmos dessa comunhão, de nós abençoarmos a vida um do outro com a presença, com o abraço, sentir Jesus na vida do irmão, na vida da irmã. Isso é precioso, nós precisamos valorizar isso, sempre, nunca deixe de congregar, nunca deixe de ter esse momento entre os irmãos. Muito bem, mais uma celebração, a última deste mês, seguindo então a nossa jornada de Cântico dos Degraus. A gente termina agora nesse domingo, depois volta só em junho, daí a próxima festa, que é a festa do Pentecostes, que é a outra festa onde o povo peregrinava até Jerusalém. Então daí a gente volta aqui com o Cântico dos Degraus. E hoje então vamos falar num texto que está lá no Salmo 125. Eu quero ver, enquanto eu leio este salmo, quantos vão cantar na cabeça, Muitas pessoas que vão cantar esse salmo enquanto eu estiver lendo, Se estiver bonito, a gente canta aqui na frente. Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, montes que não se abalam. Imagina um terremoto, 8 pontos aí na escala Richter. Prédios certamente caem, pontes desabam, há uma destruição total. 8 pontos na escala Richter é um nível muito alto, onde acontecem tsunamis, onde muita destruição pode acontecer. Em Jerusalém, especificamente, não há registros de terremotos, apesar que pesquisadores eles descobriram aí lá no século VIII a.C. que houve algo semelhante a um terremoto, e algo que parecia um terremoto lá no século VIII. E aqui o salmista, ele traz nesse texto a firmeza e a segurança do Monte Sião, em Jerusalém, que permanece intacto há 3.000 anos. Monte Sião, a cidade de Davi, Jerusalém, ele é conhecido também por essa fortaleza, por essa proteção, por ser a cidade de Davi. Era considerado um lugar sagrado,
para o povo de Deus, eles consideravam que lá era um lugar de proteção. E neste salmo ele coloca que os montes permaneciam firmes àqueles que confiavam no Senhor. Base sólida, rocha inabalável. E podemos fazer então um paralelo com a fé cristã, com a fé daqueles que creem no Senhor Jesus. Nós precisamos ter essa mesma fé inabalável, uma fé que pode ter um terremoto de 8 graus na escala Richter, mas ele permanece firme, permanece inabalável. Esse salmo, como eu disse, ele era cantado pelos peregrinos enquanto iam até Jerusalém para as festas. E nós hoje também somos peregrinos, não mais para Jerusalém, mas peregrinos à eternidade. Estamos aqui de passagem, estamos aqui por um tempo determinado. Estamos em rumo à nossa terra, à nossa pátria celestial. E nesse caminho para a nossa terra, nós também enfrentamos momentos de sombra, vale de sombra, incertezas, perigos, dificuldades. Também enfrentamos momentos assim. O povo, quando ia para Jerusalém, eles enfrentavam todo tipo de dificuldade, todo tipo de luta, mas eles permaneciam firmes, eles permaneciam fortalecidos naquilo que eles criam. No início dessa celebração, nós ouvimos uma canção, falamos aqui do texto de Efésios, que falou da marca da promessa do Senhor, que é o Espírito Santo. Mas nesse texto do Salmo 125, ele traz 3 certezas importantes para a nossa jornada. Somos peregrinos, estamos passando por aqui. E ele traz 3 certezas importantes, diria eu, 3 marcas daqueles que são crentes inabaláveis. Será que você é um crente inabalável? Será que você pode dizer que eu sou um crente inabalável? E nós vamos ver aqui então nessa noite 3 marcas de um crente inabalável, de um crente que permanece firme. Quais são essas marcas? Entenda no início que nós já temos a marca da promessa, que é o Espírito Santo em nós. Mas, como eu também disse no início, marca são cicatrizes, são coisas que são visíveis aos olhos. Marcas podem ser vistas, podem ser observadas por aqueles que estão fora. E enquanto nós discorremos sobre isso, eu gostaria que você pensasse na tua vida e tentasse identificar essas marcas. São marcas que pregam aquilo que a gente crê. E a primeira marca que nós encontramos aqui, a marca de número 1 aqui, nós temos estabilidade garantida. É uma marca de todo crente inabalável. O texto diz: os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abala. Monte de Sião não é apenas um morro. Como eu disse, ele é um símbolo de uma aliança eterna feita com Davi. Se nós olharmos lá no Antigo Testamento, em 2 Samuel, no capítulo 7, 2 Samuel 7, verso 16, diz: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Palavra então ao rei Davi, dizendo que o seu trono seria eterno. E aqui ele faz justamente menção a Jesus.
o seu trono jamais estará vazio, porque vai chegar um homem que vai assumir o trono eterno, uma estabilidade garantida. Confiar ou batar, que é em hebraico, ele implica numa dependência total, como uma criança nos braços. Então, os que confiam no Senhor, como uma criança que se joga aos braços do Pai, uma criança que confia totalmente que o seu pai, sua mãe, vai cuidar dele em toda a sua jornada, assim é aquele que precisa crer no Senhor Jesus. É esse crer, é esse confiar que nos garante, então, essa estabilidade, porque aqueles que confiam dessa forma não serão abalados. Aqueles que confiam dessa forma não serão atingidos. Um detalhe importante é que você não se sustenta. Você não se sustenta. Cristo te sustenta. Cristo é aquele que te guarda. Eu dei um exemplo já aqui, uma celebração anterior, de que quando você sai para passear com o seu filho pequeno, não é ele que segura a tua mão, mas é você que segura a mão dele, porque ele não tem força para segurar a tua mão. Mas como pai, como mãe, você segura a mão dele para atravessar a rua, porque você dá a segurança necessária, você garante a ele a proteção. Numa emergência você puxa, numa emergência você empurra, você dá a proteção necessária para ele. Então, meu irmão, minha irmã, você sozinho não se sustenta. Nós precisamos do sustento do Senhor, e a gente vê isso lá no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 10, versos 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da minha mão e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Percebe o que o Senhor está dizendo para nós? Aquele que o Pai me deu, esse eu não abro mão. Aqueles que pertencem a mim, esse eu não vou arrebatar, eu não vou tirar. Essa é uma garantia eterna, essa é uma garantia, essa é uma estabilidade que nós recebemos quando nós confiamos a nossa vida ao Senhor. Somente aqueles que entregam a sua vida ao Senhor têm essa garantia. Somente aqueles que se prostram ao Senhor e dizem: Senhor, Tu és o Rei, Tu és o Senhor da minha vida. Somente estes têm essa garantia. Aqueles que vêm a mim, jamais eu vou lançar fora. Essa palavra é para você, meu irmão, é para você, minha irmã. Você já chegou, entregou sua vida para Jesus? A palavra de Deus é: eu jamais vou te abandonar. Jamais vou te abandonar. Eu não sei para você o que isso representa, mas para mim é uma alegria tremenda, porque mesmo eu sendo falho, a palavra do Senhor é que Ele jamais vai me abandonar, porque Ele não abre mão daqueles que se achegam a Ele. Então, nós recebemos esse presente, que é essa estabilidade, melhor que qualquer estabilidade de concurso público hoje. Passou no concurso, trabalha na prefeitura, seja onde for, essa estabilidade é muito maior e é muito melhor, porque é uma estabilidade eterna. É uma estabilidade eterna. Então Ele nos presenteia e com certeza Ele quer agir nas nossas vidas em todo o tempo. Essa primeira marca. Uma segunda marca que encontramos nesse texto, nós vemos ali no verso 2, temos a proteção que nos cerca. O verso 2 diz:
Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora até amanhã. É isso? Desde agora e para sempre. Jerusalém era rodeada por montes, naturalmente protegido por colinas. Deus é o nosso cerco sobrenatural, desde agora e para sempre. A proteção divina que encontramos aqui, ela não tem intervalo. E Deus não dorme no volante. Se nós voltarmos, nós pregamos o Salmo 121 alguns domingos atrás, os primeiros domingos, e no verso 3 e o verso 4 nos lembra disso, dizendo: Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele te protege, Ele te guarda, Ele está atento ao teu sono. Quando você dorme, Ele olha por você, Ele olha para você, Ele cuida de você. Nós temos a proteção que nos cerca. Eu digo para os pais que têm os filhos na escola, né? Quando está na nossa casa, quando está conosco, a gente está protegendo, né? Mas e quando está na escola? Quem protege eles? Está longe dos teus olhos. Você não sabe o que está acontecendo lá. Você não sabe se o teu filho está sofrendo bullying. Você não sabe se o teu filho estão batendo nele. Você não sabe se está acontecendo alguma coisa que está ferindo a alma dele. Você não sabe. Quem guarda os nossos filhos? Senão o Senhor que nos protege. Nós, como pais, devemos orar: Senhor, acompanha, protege. Senhor, eu não consigo ver, eu não sei o que está acontecendo, mas protege, Deus, guarda, livra ele de todo mal, livra de toda seta, de toda influência. E olha que nas escolas hoje, eles estão sendo bombardeados com tanto lixo, né? Com tanta tranqueira. Senhor, protege. Senhor, guarda os nossos filhos. Quando você vai para o teu trabalho, quem te garante que você chega no teu trabalho? Senão o Senhor que te protege, te guarda. Senão o Senhor que está ao nosso lado. Tem uma ilustração de um pastor na Síria, que ele foi perseguido pelo Estado Islâmico. E ele testemunhou que ele deu a seguinte frase: eles quebraram o meu braço, mas não quebraram a minha fé. Deus cercou a minha alma. Tem uma outra frase dita, aqui atribuída a Platão, mas na verdade não tem uma confirmação se foi de Platão mesmo, mas que dá para encaixar muito com a gente, com o cristão, que é: podem até me matar, mas não irão me ferir. Estranho, né? Podem até me matar, mas não irão me ferir. Essa frase pode ser muito bem atribuída a nós. Podem até tirar a minha vida, mas não vão me ferir, porque eu sou guardado pelo Senhor. Eu sou protegido pelo Senhor. Nada pode me abater. Absolutamente nada. Porque se eu for ferido aqui, o Senhor vai me guardar. E se porventura eu for morto aqui, eu estarei com meu Pai. Nada pode me abater, porque a palavra do Senhor disse que Ele não abre mão de mim. Ele não vai me abandonar. Ele está comigo hoje. Amanhã eu estarei com Ele.
Então, independente do que acontecer, eu posso ter a segurança de que eu não serei abalado. Por mais que firam a minha carne, atinjam a minha carne, o Senhor é aquele que me guarda. Não vou temer o que possa me fazer o homem. Absolutamente. Não vou temer. Essa é uma marca que nós precisamos carregar. Saber que o nosso protetor nos guarda. Saber que temos essa proteção que nos cerca. Esse guardar do Senhor. Tem muito crente medroso por aí. Tem muito crente apavorado por aí. Tem muito crente que entra em desespero. Meu Deus do céu, o que vai ser de nós? Senhor, entrou um governo terrível. Ai, meu Deus, é o meu fim. Ó Deus. Lembra aquele personagem desenho animado, né? Esqueci o nome dele. Ó dia, ó azar, ó. Tem muito crente que vive assim. Onde está a nossa segurança ao dizer: Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas e nada que o homem possa fazer vai ferir a minha alma, vai ferir aquilo que eu creio. A economia pode despencar, eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo de que Ele vai tomar devidas providências para cuidar de mim. Não vou temer o que possa me fazer um homem. A terceira marca é a justiça que define o destino. É a justiça que define o destino. Versos 3 a 5 fala a respeito do cetro da impiedade. E este cetro não prevalecerá. Cetro dos ímpios, aqui no verso 3, também é compreendido como o governo dos ímpios. Aqui no texto, ele ensina que as ciladas do inimigo têm os seus dias contados. Aquilo que o inimigo arma para te pegar, para te enredar, para te fazer perder tempo, para te travar, para te trazer medo, esse governo ímpio tem os seus dias contados. No verso 5 ali, nos dá a ideia de que vai haver a separação. Quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Isso aqui nos lembra do texto, a gente não vai ler, mas está lá em Mateus, no capítulo 13, 24 ao 30, quando fala a respeito do joio e do trigo, lembra? Que Jesus fala a respeito disso, que haveria no meio do povo de Deus sempre o joio. E ele questionado: então podemos tirar o joio? Ele fala: não tire, porque se você tentar tirar o joio, você pode correr o risco de tirar aí o trigo. Não faça, deixa crescer junto, porque no momento certo eu vou fazer a limpa, o Espírito Santo vai fazer a separação. Então a justiça de Deus define o destino. Eu não temo aquilo que acontece. Cristo vai fazer a triagem. Aquilo que acontece nas nossas vidas, que está fora dos propósitos de Deus, aquelas lutas, aquelas dificuldades, aqueles percalços do caminho que você não compreende, tem os seus dias contados. E você não precisa temer. A Ângela falou que no louvor, e é uma fala que a gente sempre traz aqui na igreja, né? De que o Senhor nos livra nas tribulações, nos momentos de luta. Não é dos momentos de luta, não é das dificuldades, mas é nas dificuldades, é nos momentos de luta. É ali que o Senhor nos livra, é ali que o Senhor nos protege. Então, esse shalom de Deus, a paz de Deus, não é a ausência da guerra, mas é a plenitude de Cristo ali na guerra.
É você ser cheio do Espírito Santo, vivendo a dificuldade, crendo que a justiça de Deus ela não falha. Tem uma frase que dizem, que Deus tarda, mas não falha. Mentira! Deus não tarda nada. Deus faz todas as coisas no tempo certo. Sempre no tempo certo, no propósito certo, porque o destino é Ele quem dá. A justiça dele acontece no tempo certo. E quando vivemos uma vida buscando a presença do Senhor, quando a gente vive uma vida buscando a justiça de Deus e o seu cuidado, a gente caminha certamente para o lugar certo. Tudo isso são marcas que nós precisamos carregar em nós. São marcas que as pessoas precisam enxergar em nós. Será que as pessoas olham para você e conseguem perceber na tua fala, na tua maneira de agir, que você confia no Senhor de todo o seu coração? De que você está passando as maiores lutas, as maiores dificuldades, mas você não arreda o pé, você permanece firme? Essa é uma marca, é uma cicatriz que você carrega consigo e que você mostra, eu creio. Mas está acontecendo tudo isso com você? Eu sei, mas eu continuo crendo, eu continuo confiando. A paz de Deus ninguém pode roubar do teu coração. Ninguém pode roubar. Se pudéssemos então fazer um resumo, nós veremos que Deus prometeu para nós essas 3 marcas. Primeiro, firmeza para todo aquele que confia. Segundo, essa proteção contra todo mal. E terceiro, essa justiça final contra os ímpios, contra as lutas. A palavra de Deus diz que no novos céus, nova terra, não haverá dor, não haverá morte, não haverá choro. Todo mal será aniquilado. Hoje nós somos livres do domínio do pecado, ainda não da presença. Somos livres, libertos do domínio do pecado. Da presença ainda não, porque o pecado está sempre à nossa volta. Mas chegará o dia, quando a justiça de Deus se estabelecer, aí sim seremos libertos por completo da presença do pecado. E fica para nós então um alerta. E talvez você esteja em uma dessas 3 categorias aqui, que nós precisamos cuidar. Primeiro, alerta para os abatidos. Deus não errou em permitir que uma crise chegue à tua casa. Deus não errou. Quando você se vê diante de uma situação de crise, mas ali Ele está refinando a sua fé. Ali Ele está trabalhando o seu coração. Ali Ele está forjando o seu caráter. Deus não errou quando as lutas surgiram, ou algumas lutas surgirem ainda na tua jornada. Deus não perdeu a mão. Para aqueles que são autoconfiantes, o alerta é: a sua força é a sua maior fraqueza. A sua força é a sua maior fraqueza. Nós precisamos nos quebrar diante da graça de Deus e falar: Senhor, é o Senhor que me sustenta, não sou eu. Muitas pessoas acham, e batem no peito: não, do jeito eu já sou crente há muito tempo, e a sua força pode se tornar a sua maior fraqueza, porque você deixa de confiar. Você deixa de confiar no Senhor.
Então devemos tomar cuidado, esse é o nosso alerta. E para aqueles que são indecisos, talvez não seja o seu caso aqui hoje, mas talvez alguém que possa estar nos assistindo pela internet, talvez seja o seu caso. Para os indecisos, volte-se para Cristo. Precisamos voltar para Cristo. Precisamos nos livrar desse governo do mal. E aqui eu não estou falando de política não, mas do governo do mal que rege esse mundo tenebroso. Esse governo que impõe sobre nós dias maus. E devemos declarar, voltar para Cristo e declarar que este governo dos ímpios tem os seus dias contados. E de que haverá um dia que o Senhor nos livrará de todo esse mal. É isso que o Senhor nos ensina com o Salmo 125. Os que confiam no Senhor não se abalam. Sofrem dor, choram, passam dificuldade, mas não são abalados na sua fé. Senhor, eu não entendo, não compreendo, mas eu confio. Senhor, eu quero carregar essas marcas na minha vida. E essas marcas precisam pregar com as pessoas. Aquilo que o Senhor é para mim precisa ser visto pelas pessoas. E serão vistos através das nossas marcas, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente se expressa. Então não seja um cristão medroso, não seja um cristão covarde, não seja um cristão para baixo, mas tenha a ousadia, a humildade do Espírito Santo, para mesmo vivendo lutas, mesmo vivendo dificuldades, você pode dizer: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu dependo de Ti. Nada, absolutamente nada do que o homem possa fazer vai mudar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu olho para o texto e vejo que o Senhor não me abandonará. Eu olho para o texto e vejo que o Senhor não abrirá mão de mim. Essa é a marca que eu quero carregar. Essa é a marca que você precisa levar. Essa é a característica maior que você precisa falar. Não o seu conhecimento teológico, não o seu conhecimento de 300 mil textos gravados na sua mente, não. Mas no seu coração, a certeza de que o Senhor faz parte da tua vida. E é nele que você se apega. É nele que você descansa. Essa é a palavra do Senhor. Uma palavra curta, uma palavra direta, uma palavra viva, que precisa não ser simplesmente compreendida no nosso intelecto, mas precisa ser vivido na prática. Eu quero ser um cristão de uma fé inabalável. Eu quero ser um cristão em que Deus olha e fala: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Mesmo passando o que você está passando. Será que se o diabo cruzar o caminho de Deus, Deus pode olhar para ele e falar assim: olha, está vendo meu servo Teodoro? Homem bom, justo. Será que ele pode olhar para você? Está vendo minha serva, Eleusina? Está vendo? Tanto tempo. Aí, ó. Será que o Senhor Jesus pode falar isso para o diabo? Nós precisamos buscar viver essa vida cheia de marcas, marcas eternas, marcas que fazem toda a diferença.
e que nos faz ser cristãos alegres, felizes, que não se deixam levar pelas circunstâncias, mas busca viver para o Senhor. Coloque-se de pé, queremos orar. E o meu desejo é que de fato você seja esse cristão que carrega essas marcas. O Senhor Jesus tem algo maravilhoso para nós lá na eternidade, mas quer saber? Ele quer fazer a gente viver aqui. Ele quer fazer a gente viver aqui já, aquela eternidade. Ele quer nos fazer viver a plenitude do Espírito Santo aqui, agora. Nós precisamos simplesmente crer, confiar e buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Que o Senhor Jesus nos ajude e que você possa orar comigo agora. Que você possa dizer: Senhor, eu já tenho a marca da promessa que é o Teu Espírito Santo. Agora eu quero ter essas marcas aqui, para que as pessoas possam ver e crer no Deus que eu sigo. Senhor Jesus, assim como os montes cercam Jerusalém, cerca-nos, ó Deus, com a Tua graça. Senhor, assim como eles eram firmes, ó Deus, na certeza de que o Monte Sião era a rocha que trazia segurança. Senhor, que Cristo seja a nossa rocha nessa nossa peregrinação até a eternidade, Senhor Jesus. Seja, Senhor, a nossa rocha. Seja para nós, ó Deus, esta segurança. Seja para nós, ó Deus, essa proteção. Deus, eu oro, Deus, para que o Senhor esteja conosco, Deus, a cada momento, a cada instante. Senhor, que essa palavra, ela não se aparte do nosso coração, mas que nós possamos viver nessa nossa peregrinação, viver essa palavra em toda a sua plenitude, com toda a intensidade, para que realmente nós possamos expressar com as nossas palavras, com as nossas ações, com a nossa maneira de agir, que nós possamos expressar essas marcas, ó Deus, de um crente, de um cristão inabalável, de um crente, de um cristão que não se deixa esmorecer por causa das lutas, de um cristão que confia no Senhor de todo o coração, porque o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que disse que aquele que o Pai me dá, esse Ele não abre mão. Ele não abre mão de mim, Ele não abre mão de ninguém que está aqui, porque nós somos Seus filhos. Um dia entregamos a nossa vida ao Senhor, cremos no Senhor, confessamos o Senhor, por isso somos protegidos. Temos essa estabilidade eterna, temos essa proteção, temos a certeza de que a justiça de Deus não falha, e essa justiça vai pôr fim em todo mal, em toda iniquidade. Nós cremos e vivemos, ó Deus, nesse sentido, nessa perspectiva, Senhor. O Senhor é aquele que nos guarda, temos a proteção que nos cerca, não são montes, mas é o Senhor. É o Senhor quem nos protege e nos guarda. Confiamos em Ti, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e descansamos. Pai, em nome de Jesus, nos dá essa certeza. Senhor, ministra o coração de cada um aqui, que nós possamos ir para nossas casas, ó Deus, que nós possamos ir para essa nossa semana que está só começando e que nós possamos ter essa palavra no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, nos conduza, Senhor. Deus, eu oro por aqueles que não puderam estar conosco aqui, por algum motivo não puderam estar aqui. Senhor, eu peço em nome de Jesus, visita cada um deles, ó Deus, aonde quer que eles estejam. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra chegue de alguma forma ao coração dessas pessoas, ó Deus.
e que elas possam ser tomadas pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, que o Senhor possa ministrar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, protege-os, sustenta, Senhor, guarda, Senhor Jesus. Quebra, Senhor, todo o laço do inimigo, Senhor. Se porventura o inimigo tem agido, Senhor, para impedir com que as pessoas venham, Pai, clamamos, ó Deus, pela ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, a proteção do Teu Espírito Santo sobre estes irmãos e irmãs. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja o socorro bem presente, que o Senhor seja aquele que abre os olhos, que o Senhor seja aquele que sustenta. Pega pela mão, Senhor, porque como nós vimos aqui, Senhor, nós não temos força, precisamos da ação do Senhor. Então visita, Senhor, cada uma dessas pessoas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, a ser testemunhas do Teu amor, da Tua presença, do Teu agir na sociedade em que nós vivemos, ó Deus. Faz isso em nós, no nome santo de Jesus. Amém, amém.